Então, boa tarde a todos. A primeira apresentação vai ser de redes neurais convolucionais, principalmente a parte de teoria por trás delas. E, certo? Primeiro, vou voltar para a definição de rede neural, das mais básicas. Basicamente, ele é um tipo de modelo inspirado nos neurônios humanos, onde você tem várias unidades que se interconectam. Nelas, ela aplica uma função linear e depois uma ativação. Devido ao tempo da apresentação, não dá para entrar em detalhes da parte teórica das redes neurais, mas basicamente é esse esquema de você ter várias camadas, onde você sempre está conectando todos os pontos. E você tem camada de entrada, várias camadas ocultas e uma camada de saída. A vantagem desse tipo de rede é que ela é capaz de extrair correlações e padrões escondidos dos próprios dados brutos, então você precisa de menos tratamento dos dados. E um detalhe é que quanto mais profunda está a camada, mais complexa é a relação que ela consegue extrair, porque ela já teve mais processamento nas camadas anteriores. Bom, a partir disso tem o conceito das redes neurais profundas, que quanto mais camadas você coloca, mais complexas teoricamente seriam as relações, e com isso pode melhorar a performance dos modelos. Nisso surge o conceito famoso de Deep Learning, que é basicamente aumentar a profundidade das redes para aumentar o desempenho delas. Bom, nesse contexto também surge a necessidade de criar métodos para você criar uma rede neural para imagens, e você pode fazer isso de várias maneiras. A mais antiga e mais tradicional seria você simplesmente usar uma função de flatten nela, ou seja, você primeiro tem que saber a maneira como está representada a sua imagem, normalmente vai ser uma matriz, como a que tem na imagem do slide. Você basicamente vai ter uma matriz dos valores de cada pixel. Se você tiver uma imagem colorida, são três canais, ou seja, três matrizes com o valor da intensidade de cada cor. E para preto e branco você tem só uma matriz. E basicamente para você usar uma rede neural diretamente, você teria que pegar esses valores e escrever todos em um vetor só. Basicamente, você transformar essa matriz, ou essas várias matrizes, que seria no caso um tensor, transformar eles em um vetor só. Daí você define isso como uma camada de entrada sua. Mas a questão é que essa abordagem tem muitas vantagens. Bom, a primeira é que todos os pontos são considerados iguais. Eles não têm nenhuma diferença, por exemplo, se um ponto está no canto da imagem e outro está no meio. Ele não sabe se tem um ponto próximo ao outro. Todos os pontos são como se fossem iguais. Ele não tem correlação de se um ponto está mais próximo de outro ou alguma coisa assim diretamente pelo algoritmo. Ele pode chegar nessa correlação com camadas mais profundas, mas normalmente não funcionaria direto. Também tem a questão que tem que ser levada em conta, que a quantidade de parâmetros para esse tipo de modelo seria muito grande, já que você está fazendo uma camada de entrada enorme. Por exemplo, você estaria fazendo 256 vezes 256, como está no exemplo, de uma imagem só em preto e branco. Você teria que multiplicar isso, depois multiplicar pelo número de neurônios da primeira camada e somar mais os termos de viés. Ou seja, daria muitos parâmetros. No caso, esse modelo que eu dei de exemplo seria uns 6.553.700 parâmetros só da primeira camada. Isso seria uma quantidade muito grande, de certa forma seria bem ineficiente fazer isso direto assim. Isso é especialmente para imagens muito grandes. E nisso surge uma solução que já existe há um bom tempo, que são as redes convolucionais. Toda rede convolucional tem como base muitas operações diferentes, mas o básico delas é a operação de convolução, da onde ela tira o nome dela. A operação de convolução para redes neurais, se eu não me engano, não é a mesma da matemática pura, entre aspas, mas é o conceito que é usado para definição de redes neurais. A operação de convolução é definida como uma operação onde basicamente você tem o filtro e a entrada. E você sobrepõe o filtro sobre a entrada, multiplica os valores e soma eles. Como é mais fácil visualizar no exemplo da imagem. No caso, você multiplica o valor 1 a 1, sobrepondo o filtro, e soma tudo e você tem um bloquinho no resultado. Daí, a partir disso que você faz? Você vai andando essa janela. Você define essa janela e você vai andando ela até você chegar ao final da sua entrada.
E um detalhe importante é que os filtros, você pode programar vários até mesmo na mão. Eles são muito bons para algumas funções, como, por exemplo, detectar bordas, detectar variação de cor, detectar se tem uma linha torta ou uma linha diagonal, alguma coisa parecida. Todo o conceito seria essa capacidade dos filtros para ser aplicado nas redes. A janela, ela tem que ser definida que ela move uma quantidade de S por vez, ou seja, ela pode mover tanto um quadradinho quanto dois ao mesmo tempo. Esse é um parâmetro da rede que chama stride. No caso, está sendo denotado como S. Ela sempre se move essa quantidade, tanto para o lado quanto para baixo, até ela cobrir toda a rede, toda a entrada. E outra coisa importante que dá para notar nas imagens é que sempre que você opera com a convolução, você acaba reduzindo a quantidade de dimensões dela. No caso, tem essa equação na direita que demonstra exatamente o número de que você vai reduzir. A dimensão de n out seria a dimensão da saída e n in seria a dimensão de entrada, sendo, por exemplo, uma matriz n por n. E o termo que influencia nisso é o padding, que você pode basicamente colocar uma borda de zeros, que serve só para você não perder as dimensões. Se você não quiser reduzir ela demais, você pode colocar o padding para ela manter a mesma dimensão ou reduzir menos. O K, o tamanho do filtro, ou que também é chamado de kernel. E o S já foi definido como stride, que é o passo dela. E por último, soma 1. E com isso você já tem a redução de dimensão, que é muito importante quando você vai tentar desenhar uma arquitetura de rede. E a partir desse conceito de convolução surgem as redes convolucionais, que basicamente ela tira vantagem dos filtros. Só que os filtros, eles não são programados na mão, por exemplo. Você não digita os valores para o que você quer detectar, por exemplo, uma linha ou qualquer coisa. Você deixa como parâmetro que a rede vai aprender os filtros. Ou seja, a rede aprende os filtros e mais um termo de viés que é somado. E com isso você consegue automaticamente extrair as features relevantes dos dados brutos. Por exemplo, camadas anteriores podem extrair linhas e camadas mais aprofundadas podem extrair coisas complexas, como um olho de uma pessoa, ou se tem uma roda de um carro na foto, ou alguma coisa parecida. Ah, basicamente, as redes também tem vários outros blocos. Isso depende muito da arquitetura e tem muito tipo de bloco diferente. Mas o principal é convolucional e é muito usado também a camada de pooling, que é basicamente você aplica o filtro, só que em vez de fazer aquela multiplicação, você faz algum tipo de operação determinada para o pooling. Por exemplo, é muito comum você fazer um filtro que você tira a média dos termos que estão dentro do filtro. Assim você reduz a dimensão, mas você não está extraindo outra feature. Serve só para você diminuir a dimensão realmente das suas camadas. Para o problema de classificação também. É muito comum você chegar na última camada convolucional, você ainda vai ter que usar uma rede de feed-forward no final. Ou seja, você vai ter que pegar todas as suas dimensões que você conseguiu montar e esticá-las em um vetor. Mais reduzido que a imagem de entrada, é claro, só que mesmo assim você vai esticar essas dimensões e usar uma rede connect, basicamente chamada de fully connected, que seria uma rede normal com um final para sua finalidade. Como, por exemplo, classificação, você pode usar um softmax, uma sigmoid, ou alguma coisa parecida. Mas basicamente o final da rede acaba sendo uma rede comum. Outro detalhe, antes de perder essa parte, é que você pode observar que ela não tem só matriz, ela tem várias camadas. Por exemplo, 24 por 24 por N1, nesse exemplo. Isso é porque você empilha os filtros. Você define na sua rede, não um filtro só por cada camada. Você define, por exemplo, N filtros. E cada vez que você aplica uma convolução, você empilha ela. E repete a mesma coisa para todas as camadas. A última dimensão, no caso, você obtém empilhando a aplicação dos filtros. A partir disso, tem as vantagens principais das redes. A principal é a capacidade de extrair as features e capturar a dependência espacial. Já que você, como você está aplicando filtro, faz diferença ter um pixel perto do outro, em vez de um pixel estar em algum lugar qualquer.
E também tem a questão do mesmo conceito de complexidade funciona como as redes normais. No caso, os primeiros filtros são capazes de detectar coisas mais simples, como linhas, bordas, esse tipo de coisa. Camadas intermediárias já podem puxar detalhes como olhos, nariz, boca, enquanto as camadas profundas já puxam coisas bem mais complexas, como por exemplo um rosto inteiro. Essa é a ideia de aplicar as convoluções. E aqui na observação é aquela parte que eu citei de empilhar os filtros. No caso, toda saída você vai ter a altura da saída, a largura da saída, que é dada por aquela equação. E a última dimensão é dada pelo número de filtros. Essa última dimensão são chamados os canais, é o número de canais. Um exemplo de arquitetura famoso é a LNS5, que inclusive o criador ganhou um prêmio Turing. Se eu não me engano, ganhou o prêmio Turing. Mas basicamente ela tem o padrão, é uma das primeiras que foi criada. Ela usa só convoluções e camadas de max pooling. Se você for tentar ver uma rede mais moderna, com artigo, alguma coisa parecida, você vai ver que ela tem muito mais tipos de recursos para tentar aumentar a performance. Mas essa aqui é uma das primeiras a obter um grande sucesso, que ela foi usada para reconhecimento de dígito. E ela é basicamente convolução, pooling. E você pode notar que é um padrão muito recorrente, que sempre você aumenta o número de canais com as dimensões. Tanto que ela vai de um canal, que seria uma imagem preto e branco, para 6, depois para 16. E volta para terminar numa rede não convolucional, uma rede fully connected. Concluindo, basicamente, as redes convolucionais são ferramentas muito poderosas, que lidam principalmente com dados não estruturados, com imagens, que é o mais comum de se encontrar. E a base de todas as redes é a operação de convolução, apesar de ter vários outros artifícios. Também vale ressaltar que convoluções não servem apenas para imagens. Existem convoluções de 2D, que são as que o filtro é uma matriz, basicamente, que são as mais usadas para imagens. Mas também existem convoluções 1D, que são normalmente para séries temporais. No caso, seu filtro seria como um vetor. E convoluções tridimensionais, que são convoluções 3D, onde seu filtro é como matriz empilhada, seria no caso um tensor. E isso vale para casos diferentes. Por exemplo, 3D seria usado com imagens sobrepostas, por exemplo, uma tomografia ou algo assim. Você poderia empilhar as imagens e considerar como um dado tridimensional. Aqui tem algumas referências de onde foi extraído isso. É muito recomendado. Se você quiser entender mais, já que também ficou bem corrida a explicação. Não deu para abordar muita base teórica ou de contas diretamente. E obrigado. A apresentação é essa. Isso.